Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje continuaremos o nosso vídeo sobre o Siyam, sobre o jejum. E hoje falaremos sobre as condições do Siyam, as condições do jejum. Pois sabemos que toda ação, quando existe uma ação, dentro dela há pilares, princípios, bases. Porém, a condição é aquilo que está fora de tal ação. Então, a condição é aquilo que está fora e antecede tal ação, tal adoração, para que ela possa estar ali sendo como validada, como aceita e existente firmemente. A primeira condição não é senão, como mencionado, al-Islam. É que a pessoa deve ser submissa, deve estar ali dentro dela, do coração dela, da fé dela, a submissão a Allah Tabaraka wa Ta'ala, a submissão a Deus glorificado e exaltado sejas. A pessoa deve ser um muslim, ou seja, um muçulmano. Pois essa adoração não será aceita de tal pessoa se ela for um kafir, um incrédulo. Mesmo que a pessoa chegue falando, mas eu creio em Deus, mas eu creio que existe uma força suprema, um ser supremo, aquele que me mantém, aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que permitiu que eu fosse gerado dentro do ventre materno ali por dias, meses. Eu creio nisso. Porém, quando a pessoa não crê da forma verdadeira ao qual Deus ama e fica satisfeito, e como saberemos que Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus o Altíssimo, ama tal ação e fica satisfeito, não é senão voltarmos o nosso pensamento, as nossas questões para o livro de Deus e o exemplo do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Ou seja, aquela pessoa que não adora a Deus da forma que deve ser adorada, confirmada através do selo dos profetas, o último dos profetas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ali a sua adoração não será aceita. Mesmo que ele chegue a fazer com todas dentre as condições, com exclusão dessa mencionada aqui, que não é senão a fé, mesmo que ela conclua todas as outras condições. Fique sem comer, fique sem beber, um exemplo do Siyam, do nosso jejum aqui falado, sem comer, sem beber, sem outras coisas, do nascer do sol ao seu poente, mesmo que ela faça junto com todos os muçulmanos do mundo, todas as pessoas do mundo, não será aceita tal adoração dela, pois ela está ali ausente da questão da fé. Então a fé não é daquela forma que nós amamos e ficamos satisfeitos. Não, a fé é da forma que Deus ama e fica satisfeito, porque dentre as evidências no livro de Allah Tabaraka wa Ta'ala, não é senão que ele fala إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, em um versículo que podemos mencionar, não é senão que Allah Tabaraka wa Ta'ala diz, exceto aqueles que creem e fazem as boas ações. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, exceto aqueles que creem, ou seja, apenas aqueles que creem, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, e fazem as boas ações, e fizeram as boas ações. E dentre os versículos são muitos, que podemos aqui mencionar, versículos parecidos que sempre Allah Tabaraka wa Ta'ala está mencionando o iman, a fé, junto com a amal, junto com a ação. E não é mencionado fora, não é mencionado apenas a ação aceita, exceto quando mencionado ali, linkado com a fé verdadeira, a fé dos profetas e mensageiros, de uma forma monoteísta, sincera e clara, submissa a Deus, glorificado e exaltado sejas. Então esta é a nossa primeira condição, e não que estas pessoas dentro do kufar, dentro dos incrédulos, não serão questionados sobre as suas ações que deixaram de fazer ou as fizeram de uma forma sem a condição verdadeira. Ou seja, o incrédulo que não jejua, o incrédulo que não faz a oração da forma verdadeira, mesmo assim ele será interrogado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, será questionado pelas suas ações. Mesmo que ele não esteja preenchendo a fé. Se ele faz sem preencher a fé, não será aceita. E se ele se mantém naquele caminho do desvio, que não quer voltar à fé ou encontrar a fé, mesmo assim será questionado, como Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona no Coran sobre os companheiros do paraíso. Quando ele, Tabaraka wa Ta'ala, fala fi jannatin yatasaalun, em jardins estarão se interrogando. Em jardins, os crentes estarão ali deleitados pelo aquilo que Allah, que seu Senhor os deu de sustento, estarão ali se questionando sobre os companheiros do fogo. Quando eles falaram, Ma salakakum fi saqar, o que vos fez adentrar em Saqar? Saqar é uma das designações do fogo. É um dos nomes do inferno.
Ou seja, no Corão são mencionados vários nomes, Nar, fogo, Saqar, como mencionado, como também Jahannam, como Jahim, dentre outras nomenclaturas para a mesma criatura, a mesma criação de Allah, que não é senão o inferno. Assim como Allah criou o paraíso, criou também o inferno, e para este inferno mencionado terão vários nomes, dando ali a importância, dando ali para que os servos fiquem contritos quando ouvirem aquele nome ou saberem que aquilo é designado de várias formas, como sendo que o servo deve ficar o quê? Desejando não ali adentrar. Ficar ali temeroso. Como um exemplo, o paraíso, vários dentre os nomes. O dia do juízo final, dentre outros, vários dentre os nomes. E o exemplo para Allah Tabaraka wa Ta'ala é o maior de todos. Allah Azza wa Jal, ele é Ar-Rahman, o misericordioso, Ar-Rahim, misericordiador, Ash-Shakur, o agradecido, Al-Jabbar, o magnífico. Dentre nomes e atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala, para que ele possa estar exemplificando que Allah é o maior Tabaraka wa Ta'ala e o exemplo de Deus é maior sobre todas as coisas. Então, esta é a nossa primeira condição. Continuando naqueles versículos que foram recitados, os companheiros do paraíso estarão interrogando sobre os companheiros do fogo, o que vos fez entrar em Saqar? E a resposta dos companheiros do fogo é: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Dirão, nós não estávamos dentre os orantes, não estávamos praticando a oração, não estávamos fazendo a oração, ou se estiveram fazendo a oração, não estavam dando a condição de tal ação. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. E não estávamos alimentando os necessitados. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Estávamos confabulando junto aos confabuladores, falando ditos apenas com aqueles que estão falando, seguindo ditos apenas com aqueles que estavam ali falando. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Estávamos desmentindo o dia do juízo. Estávamos desmentindo o dia do juízo final, o dia que o servo irá se encontrar com Allah Tabaraka wa Ta'ala, com Deus o Altíssimo, e será interrogado por suas ações. Até que nos chegou a verdade. Ou seja, até que nos chegou a verdadeira certeza que não é senão a morte. Nos chegou. Depois vimos o que estava atrás dos nossos olhos, sem estarmos enxergando, e ali sendo questionados por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então esta é a primeira condição, não é senão al-iman, a fé. Pois vimos que até os incrédulos serão questionados por suas ações negligenciadas, serão cobrados por suas ações negligenciadas, mostrando ali a importância da ação e a importância da condição que não é senão o monoteísmo de Deus glorificado e exaltado sejas. A segunda dentre as condições que podemos estar mencionando não é senão al-aqil. A pessoa que é uma pessoa sã, mentalmente falando, possui as suas faculdades mentais saudáveis. Então não é obrigatório para a pessoa, wala ala al-majnun, como fala, e não é obrigatório sobre os loucos. As pessoas que têm algum tipo de deficiência mental que os impede de raciocinar, usar tais faculdades mentais de uma forma concreta, uma forma natural, falando assim. E também al-baligh, a pessoa que atingiu a sua maioridade, a sua puberdade. No caso das meninas, através da menstruação, após a menstruação já é sabido da maioridade delas, e sobre os garotos, vamos falar ali 15 anos praticamente, sendo que há divergência ainda na questão do tempo. Porém, quando a criança já atinge a sua puberdade, já é dada para ela ali a obrigatoriedade do jejum. Anteriormente a isso, se fizesse, teria recompensa. A criança faz o jejum, seguindo aos pais, um pouquinho do tempo fazendo jejum, sendo que é aconselhado, faz a oração juntamente aos pais, um pouquinho ali, porém não serão questionados, cobrados, porém se assim fazendo serão recompensados. Assim como chega num dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ao qual o significado traz falando que uma mulher perguntou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: acaso para este garoto é obrigatório Hajj? Acaso a peregrinação é obrigatória a ele? O profeta disse: não. Não é obrigatório para ele. Acaso se ele fazer, ele terá uma recompensa? Sim, terá recompensa. Porém, não será questionado ou não será já suficiente sobre a peregrinação obrigatória dele quando ele atingir a puberdade. A maioridade, a peregrinação obrigatória uma vez na vida. Então será uma peregrinação voluntária, facultativa, e será o quê? Recompensado.
E também, como podemos mencionar, aquela mulher, também é obrigatório sobre as mulheres, como sabemos, varão ou varoa, porém com uma exceção, a mulher que está em seu período menstrual. Não apenas no período, a minha menstruação desce dia 3 até o dia 7, vamos dar um exemplo assim. Então, do dia 3 ao 7, a pessoa fica sem jejuar, por causa do empecilho da menstruação. Mas não desceu o sangue, não teve menstruação. O que ela faz? Aguarda até que se comprove com a evidência da certeza a menstruação ali confirmamente, de uma forma confirmada e tida. E também não será obrigatório, se dará a proibição também, para aquela mulher que está no pós-parto, no período do pós-parto, de resguardo, como chamado assim também. E a pessoa que é uma pessoa residente, não é obrigatório o jejum para as pessoas que estão em viagem. E sobre a quantidade dos dias ou da quilometragem do que se vale para uma viagem, veremos mais posteriormente. E aquela pessoa que é capaz, ou seja, não é aquela pessoa que tem que tomar um medicamento contínuo e não pode retardar ou antecipar tal medicamento, tirá-lo do dia do jejum, passá-lo para a noite do jejum, não é possível fazer isso. Então entra sobre aquela pessoa que não é capaz de fazer, não tem as condições físicas para fazer o jejum. E aí serão dadas novas opções, seja alimentar necessitados ou jejuar o mesmo tanto de dias, como sendo uma forma de reposição, e será passado essas questões mais posteriormente. Então vimos um pouquinho sobre o jejum. Isso foi aquilo que foi facilitado falarmos sobre as condições. As condições não são senão al-Islam, a submissão a Deus, não é válido para os incrédulos. A pessoa ser uma pessoa sã não será aceito obrigatoriamente como de uma pessoa que não possui as faculdades mentais sãs, de um louco, ou seja, assim, ou uma pessoa que tem uma deficiência mental, nos apuramos em Deus glorificado, exaltado sejas, e também sobre a pessoa que atingiu a puberdade e sobre aquela pessoa que está residente, não é um viajante, e sobre a pessoa que está apta, não é uma pessoa que há uma desculpa sobre ela religiosamente falando ali. E na questão das mulheres, mencionamos um pouquinho também sobre a mulher que está no seu período menstrual ou no período de resguardo pós-parto, também deverá estar ali se ausentando do jejum e repondo os dias, ou seja, depois até o outro Ramadã, o outro mês. Isso que foi aquilo que foi facilitado falarmos. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.